Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 2838, pregado na noite de domingo, 15 de julho de 1877, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Provérbios 25, 2. A tradução do nosso texto, se tivesse sido mais literal, seria assim: é glória de Deus cobrir uma questão, mas a honra dos reis é esquadrinhar uma questão. Por amor à variedade da linguagem, nossos tradutores às vezes deram duas interpretações diferentes à mesma palavra. Embora isso torne a redação mais fluida, geralmente é um grande erro, propenso a nos induzir ao engano. A palavra encobrir é exatamente a mesma que encontramos na passagem: bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto. Assim, o texto se lê deste modo. Vou repeti-lo para reforçá-lo. É glória de Deus cobrir um assunto, mas a honra dos reis é investigar um assunto. Primeiramente, darei a interpretação comum que se costuma atribuir a estas palavras e o tópico sugerido à maior parte das mentes, ou seja, que é glória de Deus ocultar grande parte da verdade que diz respeito a si mesmo e ao seu trato com os filhos dos homens. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. É sua glória não ser visto, sua glória estar oculto, enquanto, quanto aos reis, a honra deles está em investigar um assunto. Esta é a interpretação geral que quase todo expositor apresenta desta passagem, mas não posso concordar inteiramente com ela. De qualquer modo, falarei sobre ela por alguns instantes. É certo que tal explicação deve ser tomada num sentido limitado, pois não pode ser absolutamente e sem qualificação a glória de Deus ocultar algo, pois se assim fosse, ele poderia ter ocultado tudo de nós. É evidentemente para sua glória que algumas coisas sejam reveladas. Do contrário, por que as teria revelado? Ele poderia ter habitado para sempre naquela maravilhosa solidão em que supomos ter habitado antes de iniciar a obra da criação. Não sabemos o que ele fazia naquela eternidade passada, da qual é difícil, se não impossível para nós conceber, quando não havia criação, quando nenhuma estrela havia começado a brilhar, nenhum anjo percorrer o espaço com asas velozes. Se fosse glória de Deus manter-se absolutamente oculto, parece-me que ele teria permanecido sozinho nas densas trevas que o cercavam, pois não desejaria que nenhuma criatura conhecesse seu amor, percebesse seu poder ou contemplasse sua sabedoria. É imediatamente óbvio que, se esta é a interpretação correta do texto, é glória de Deus encobrir um assunto, ela deve ser tomada em um sentido muito limitado. Se a glória de Deus estivesse em ocultar tudo, ele continuaria a ocultar tudo. Mas, pelo que vejo, sua glória manifesta é sua glória. A glória de Deus não está tanto em ocultar, quanto em se revelar àqueles a quem ele prepara para receber a revelação. Há muitas coisas que não seria para a glória de Deus ocultar. Não poderíamos dizer de tudo: é glória de Deus encobrir isso. Tomemos, por exemplo, sua lei justa. Teria sido para sua glória deixar nossa raça totalmente ignorante dela? Não consigo conceber tal coisa. E quanto à sua redenção incomparável, que ele nos revelou de muitas maneiras admiráveis. Teria ele se dado ao trabalho de se revelar em Cristo Jesus, se fosse para sua glória ocultar-se nesse aspecto? Teria ele nos ordenado ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, se fosse para sua glória ocultá-lo? Não, é alta traição contra a majestade dos céus qualquer homem obscurecer a bendita revelação de Deus em Cristo Jesus. Receio que todos nós, pregadores da palavra, façamos isso em certa medida, por causa da nossa fraqueza.
Mas Deus nos livre de jamais ocultar voluntariamente um único raio da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Existem muitas grandes e gloriosas verdades que não exigem que Deus as oculte. Se não as percebemos, provavelmente é porque não é necessário que sejam ocultadas, pois a própria glória delas as encobre. Se eu tomasse, por exemplo, a doutrina misteriosa da filiação eterna do Senhor Jesus Cristo, ou a procedência do Espírito Santo do Pai e do Filho, estas verdades maravilhosas não precisam ser ocultas de nós, porque em si mesmas são mistérios tão profundos que, por mais claramente revelados, não podemos entendê-los. Mesmo a grandiosa doutrina da Trindade, tão claramente exposta nas Escrituras, a Trindade na unidade da divindade, não precisa ser ocultada, como realmente não foi, e ainda assim não podemos compreendê-la. Deus não precisa buscar nenhum método de ocultamento, pois se revelasse sua face entre nós, a própria glória seria por demais fulgurante para ser contemplada. Vá e fique, ó homem mortal, encarando o sol ao meio-dia. Você consegue? Seus olhos não ficariam cegos? Contudo, aquele sol é apenas um dentre as miríades de servos nos átrios de Deus. Então, quão glorioso deve ser o rosto do próprio Rei. Não é necessário que ele o vele, a própria glória já é véu suficiente. Nossas mentes são finitas, estreitas, limitadas. Houve certos homens que se chamaram enciclopedistas porque imaginavam saber de tudo, mas nada sabiam perfeitamente. E muitos fracassaram completamente em sua tentativa de conhecer até mesmo o que pode ser aprendido pelos homens. Mas quanto a Deus, quem pode compreendê-lo? O arcanjo que está mais próximo de sua presença augusta deve cobrir o rosto com suas asas, pois nem ele consegue contemplar a glória daquela luz excessiva. Não me parece tão grande verdade dizer que é glória de Deus ocultar-se, e sim que sua própria glória se oculta, não por estar velada, mas por ser demasiadamente revelada. A própria glória é cega, pois a mente finita do homem não pode fitá-la. Todavia, a verdade que nossa versão em inglês procura transmitir pode ser aceita sem hesitação, se a considerarmos da seguinte maneira: se Deus ocultou algo, é glória de Deus fazê-lo, e é certo que seja escondido. Se Deus não nos revelou uma verdade, isso é para a sua glória. Talvez tenhamos motivos para bendizer ao Senhor pelo que não está na Bíblia, tanto quanto pelo que nela está. E aquilo que ele não revelou pode ser tanto para nosso benefício e certamente é para a sua glória quanto o que ele revelou. Por exemplo, se ele não nos conta tudo sobre si mesmo e o mistério de sua pessoa, precisamos saber. Não podemos crer nele e amá-lo ainda mais justamente por não compreendê-lo. Certamente, um Deus que pudéssemos entender não seria Deus. Deleitamo-nos em estar fora de nossa profundidade, em encontrar água para nadar, onde o entendimento, com sua pequena sonda, não encontra fundo, mas onde o amor, com o espírito de repouso, encontra perfeita paz. Sem dúvida, a glória no Senhor não se revelar plenamente, tanto quanto ao passado, quanto ao presente. Quanto ao futuro, sem dúvida, é para a glória de Deus não nos ter revelado tudo sobre a história deste mundo. Pode ser que tudo esteja no livro de Daniel e no livro do Apocalipse. Alguns amigos pensam que sim, e pode ser, mas arrisco dizer que não há homem que entenda isso. E não creio que alguém compreenderá até que a palavra se explique por si mesma. Então, talvez, quando a história se tornar o comentário sobre a profecia, nos maravilhemos de não a termos entendido antes. Mas por ora, não podemos. É para a glória de Deus e para o seu próprio proveito que você não sabe o que acontecerá amanhã. Você não sabe que aflições o esperam, nem quando morrerá. É bom para você não saber. Se fosse para a glória de Deus que você lesse sua história do começo ao fim, prevendo cada evento de sua vida ou da história das nações da terra, ele teria revelado. Mas contente-se em não saber o que Deus não lhe diz e diga em seu íntimo: assim seja, pois em certas coisas é glória de Deus encobri-las. Ainda assim, creio que esta não é a lição principal do texto.
Considero que tem um sentido bastante diferente, o qual tentarei expor. Observe que, num provérbio como este, com um mais no meio, existe o que chamamos de antítese, ou uma expressão de opostos. O texto não diz, é glória de Deus encobrir um assunto, mas a honra dos reis é publicar um assunto. Não é isso o que está dito, é uma sentença diferente, que não seria uma antítese. Além disso, a antítese não ficaria completa se lêssemos assim, é glória de Deus encobrir um assunto, mas a honra dos reis é investigar um assunto, caso o sentido fosse meramente o de conhecimento. Não é propriamente a tarefa dos reis investigar questões sobre sabedoria. Isso cabe aos sábios. Se existem doutrinas desconhecidas porque Deus as oculta, é tarefa dos sábios tentar esclarecê-las, não propriamente dos reis. Tampouco podemos ler o texto assim, é glória de Deus encobrir um assunto, mas a honra dos reis é torná-lo claro. Pois o versículo seguinte do capítulo não concorda com isso. Salomão não pensava que fosse honra dos reis tornar as coisas claras. Ele acreditava em diplomacia, pois diz, para a altura do céu e para a profundidade da terra, assim é o coração dos reis, inescrutável. Logo, ele não poderia ter querido dizer isso. Agora, deixe-me apresentar o que creio ser o verdadeiro significado da passagem. Qual é o ofício dos reis? Por que eles estão acima de seus semelhantes? Qual é a sua honra? Ora, é honra dos reis investigar questões relacionadas à administração da justiça, trazer criminosos à sua presença, expondo seus crimes e condenando-os se forem culpados. É honra dos reis esquadrinhar um assunto até descobrir a culpa. Você sabe que, quanto menos capazes forem nossos policiais de descobrir criminosos, menos valor lhes atribuímos. Às vezes, a justiça falha em atingir seu alvo. Talvez haja uma tentativa de afastar uma testemunha importante, ou de subornar outra, ou suprimir algum testemunho contra o acusado. Nunca é honra dos reis quando isso acontece. Por exemplo, se ocorre um assassinato e o criminoso não é encontrado, isso não é crédito para as autoridades governantes. E embora isso possa acontecer às vezes, pois nenhum governo humano pode ser perfeito em suas forças de investigação, não é algo honroso ao poder constituído. É honra dos reis esquadrinhar os casos até que consigam atribuir a culpa ao indivíduo correto. Também não é honra dos reis dar seu veredito e sentença à primeira vista, de modo parcial. É honra dos reis investigar o assunto, ouvir ambos os lados do caso. O magistrado, representante do rei, é obrigado a examinar cuidadosamente a questão que lhe é apresentada e finalmente julgar conforme demanda a justiça. Às vezes, isso é muito difícil, mas é honra dos reis e de seus representantes quando eles se esforçam nisso. Agora, para Deus, tal coisa é impossível. Nada lhe está oculto. O universo inteiro não passa de uma grande prisão para os que contra ele transgridem. E ele pode encontrá-los a qualquer momento, executando sua sentença justa sem demora. Ele não precisa de testemunhas, não carece convocar este ou aquele que tenha visto o delito, pois a transgressão foi cometida diante de seus próprios olhos. Sua glória é encobrir a questão e, como é a glória de Deus cobrir a questão, também é a honra dos reis investigá-la, sendo essa a questão, em cada caso, a transgressão da lei. Estou convencido de que este é o significado do texto. E mesmo que não fosse, trata-se de uma grande verdade bíblica, digna da nossa meditação. Portanto, iremos discorrer sobre isso desta forma. Primeiro, é glória de Deus encobrir o pecado. Segundo, isso é um grande encorajamento aos pecadores penitentes. E terceiro, isso deve ser um grande estímulo aos santos. Primeiro, é glória de Deus encobrir o pecado. Esta é a expressão geralmente utilizada na Escritura para descrever o afastamento do pecado e o perdão dele. Deus cobre exatamente aquilo que o magistrado investiga: a culpa, a transgressão de sua lei, os agravantes, as repetidas reincidências no pecado, os motivos vis, as muitas desculpas e enganos com que se tenta atenuá-lo. Tudo isso Deus cobre. Ouçam isso e fiquem admirados, ó pecadores. Deus pode cobrir todos os seus pecados, não importa quão negros sejam,
nem quantos, nem quão profundo seja o seu tom. Ele pode cobri-los todos. Como diz o hino, isto é sua grande prerrogativa, e ninguém pode compartilhar desta honra. Mas ele pode fazê-lo, glória seja ao seu bendito nome. Ele pode cobrir o pecado que é conhecido e confessado. Jamais ele cobre o pecado que não é confessado. Quando o homem não admite sua culpa, permanece condenado pela sua recusa rebelde em tomar o devido lugar diante do Senhor. Mas, se você se coloca, ó pecador, e confessa a sua culpa, se diz, ó réu, não há dúvida quanto a isso, reconheço que sou culpado. É glória de Deus que ele possa cobrir esse pecado, que nenhum outro pode cobrir e que a própria consciência não permite ocultar. Ele pode cobrir a transgressão do homem, cuja boca se cala diante da percepção de sua própria culpa. Ó ato glorioso da graça divina, que o pecado pode ser coberto, encoberto mesmo sendo confessado e admitido, e encoberto porque é confessado e admitido. A glória desta verdade está no fato de que Deus pode fazer isso justamente por meio da obra de Jesus. Encobrir o pecado de modo isolado, sem qualquer qualificação, poderia parecer algo terrível que Deus fizesse. Mas ele pode fazê-lo com justiça, sem a menor violação de sua lei, sem pôr em risco a estabilidade de seu reino. Ele pode perdoar e cobrir toda a sorte de pecados e blasfêmias, de modo que jamais voltem a ser vistos. Você me pergunta como isso pode ser feito? A resposta está no grande sacrifício substitutivo de Jesus Cristo. Deus desce do seu trono eterno quando o homem precisa ser punido por seu pecado e diz: eu suportarei o castigo, ponham tudo sobre mim. E para suportar isso, Jesus tomou para si a forma humana e habitou entre os homens. Por fim, na maldita cruz, ele levou a culpa do homem. Foi uma magnífica reparação que ele deu à própria lei, sendo ele mesmo punido no lugar do transgressor. Agora, em todo o universo, não há quem possa objetar com justiça ao encobrimento do pecado mediante o sacrifício de Cristo. Aquele ato singular, notável e único, em que o justo sofre pelo injusto, a fim de conduzi-lo a Deus, tornou possível que Deus cubra nosso pecado de modo justo. Além disso, ele pode fazê-lo sem exigir qualquer compensação do ofensor. Maravilhosa esta verdade. Demasiadamente maravilhosa para alguns acreditarem. A Igreja Romana ensina que devemos fazer penitência se quisermos ter nossos pecados perdoados. Há que se dar tantas chibatadas nas costas nuas, ou se abster de alimento por um tempo, além de dores purgatórios após a morte. E sei lá o que mais. Mas esta é a glória de Deus. Ele pode cobrir todo o pecado agora mesmo, no mesmo instante, sem que o pecador pague preço algum ou suporte qualquer sofrimento. Basta que ele venha, confesse seu pecado e aceite o divino encobrimento, isto é, o sangue e a justiça de Jesus Cristo. E tudo estará coberto de uma vez por todas. É a glória de Deus que ele possa fazer tudo isso sem prejudicar de modo algum a pessoa perdoada. Às vezes, acontece que, se um homem o ofendeu e você o perdoa repetidas vezes, ele pode tornar-se insensível ao pecado. Mas o modo maravilhoso de Deus em cobrir o pecado é tal que sempre derrete e transforma o coração. O pecado jamais é tão odiado quanto quando é coberto pelo sangue de Cristo. Ninguém detesta realmente o pecado até ver que ele foi removido por Cristo. Mas quando se vê Jesus afastando o pecado ao custo de seu próprio sofrimento e morte, então o homem odeia o pecado que fez o Redentor sofrer e que o pregou na cruz. É a glória de Deus poder cobrir o pecado deste modo, sem prejudicar o ofensor que ele perdoa. E ele pode fazê-lo sem causar qualquer dano ao restante da humanidade. Não há ninguém que seja prejudicado pelo fato de outro ser perdoado. O exemplo de almas salvas nunca é prejudicial. Alguns, sei bem, podem distorcer a verdade até acharem nela desculpa para pecar. Mas o fato de que Deus é capaz de perdoar o pior dos pecados, e perdoou muitos, acolhendo-os como filhos queridos, não prejudica a moral da humanidade. Pelo contrário, faz-lhe bem. Vá aonde for,
Leia a história do filho pródigo a marinheiros rudes no navio, ou a soldados indisciplinados num quartel. Ou vá aos piores cortiços de Londres e leia As Mulheres Decaídas, a maravilhosa história do perdão de Deus, e veja se isso lhes fará mal. Você sabe que não. Pelo contrário, isso lhes leva uma mensagem de esperança, que ajuda a libertá-las do profundo desespero, uma das mais fortes correntes com que o diabo aprisiona almas perdidas. Não tem nenhum receio do efeito de pregar que é glória de Deus apagar o pecado, pois ele colocou o seu Filho entre si mesmo e o pecador, como às vezes cantamos: Cristo e só então o pecador vê. Olhe para mim através das feridas de Jesus. A maior bênção de todas é, queridos amigos, que quando Deus cobre o pecado, Ele o faz de modo tão eficaz que ele jamais volta a aparecer. Deus declara que o lança nas profundezas do mar. Ele diz que, assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim remove de nós as nossas transgressões. Ele chega a afirmar: a iniquidade de Israel será procurada, e não haverá nenhuma. Na medida do possível, o pecado do povo de Deus é aniquilado. Vocês sabem que a obra do Messias foi dar fim à transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. E essa é a obra da qual ele disse: está consumado. Assim, está consumado, há um fim nisso, e é dessa forma gloriosa que o Senhor cobre o pecado, e é uma característica da sua glória que ele o faça continuamente. Reis podem esquadrinhar questões e devem fazê-lo, ou o governo não será seguro, mas é honra de Deus perdoar o pecado. Em segundo lugar, para tornar esta doutrina prática, isto deve ser um grande encorajamento aos que buscam misericórdia de Deus. Amado amigo, você deseja ter seu pecado perdoado? Então, não tente encobri-lo você mesmo, pois é glória de Deus fazê-lo, e você não deve tentar usurpar sua glória. Se você pudesse ter encoberto seu pecado, não haveria necessidade de um Redentor. Não tente desculpar ou atenuar sua culpa, mas confesse abertamente: você é um pecador, então admita-o. Em suas aproximações de Deus, buscando misericórdia, venha como realmente é. Não advogue seu próprio arrependimento, ou lágrimas, ou sentimentos. Imite Davi, que orou: por amor do teu nome, ó Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois ela é grande. Chame seu pecado de grande, como ele realmente é. Nunca tente minimizá-lo. Você sabe que, se estivesse ferido no campo de batalha e um cirurgião viesse até você, não diria: eu não tenho quase nada. Não, eu garanto que você gritaria o mais alto que pudesse: doutor, amarre minha ferida aberta, senão morrerei. De igual modo, não tente diminuir seu pecado diante de Deus. É sábio para o pecador mostrar a ferida em toda a sua gravidade. É glória de Deus encobrir o pecado, então não tente você mesmo fazê-lo. Digo novamente: exponha tudo diante dele e peça-lhe que o cubra com o sacrifício expiatório de seu amado Filho. Agora, para o pecador, oro para que o Espírito Santo capacite a dar glória a Deus neste momento, crendo que ele pode cobrir o pecado. Quando a consciência está desperta, parece impossível que o pecado seja encoberto. O pecador convicto diz: meu pecado, eu o vejo sempre. Poderá ele algum dia estar oculto aos olhos de Deus? Você não pode crer que Deus, em Cristo, pode cobrir seu pecado? Glorifique a Deus, ó filho. Glorifique a Deus, ó filha, crendo que Ele pode fazer isso. Não limite sua misericórdia, pensando que Ele não pode perdoar você, pois Ele já perdoou tantos. E isso é prova suficiente de que pode apagar a iniquidade, a transgressão e o pecado, e não mais se lembrar da culpa daqueles que confiam em seu Filho. Se você crê nisso, dê glória a Deus agora, crendo que Ele está disposto a perdoar seu pecado. Todo homem está disposto a fazer o que o honra, e não é concebível que Deus relute em fazer o que o glorifica. Então, se a glória de Deus cobrir o pecado, Ele deve estar disposto a fazê-lo. Portanto, que o Espírito Santo ajude você agora a crer que Ele pode e quer cobrir o seu pecado. Lá está Cristo na cruz. Olhe para Ele com os olhos da fé e tome-o como seu Salvador.
Cristo na cruz não é nada para você até que você confie nele. Mas glorifica a Cristo quando um pecador culpado clama: purifica-me com o hisopo. Você sabe para que se usava o hisopo. Tomava-se um feixe dele, mergulhava-o no sangue do sacrifício e aspergia os que eram declarados cerimonialmente limpos. Davi orou: purifica-me com o hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Essa é a oração que você deve fazer. Você acredita que, se Deus lavasse outro homem no sangue de Jesus, aquele homem se tornaria mais alvo que a neve, mas não pode crer o mesmo sobre si? Que o bendito Espírito remova a sua incredulidade, querido coração. Você não pode crer que Ele pode lavá-lo e torná-lo mais branco que a neve? Ele o fará num instante, se você confiar nele, depender dele e receber seu Filho amado como sua salvação. Esta é a verdadeira cobertura do pecado. Como os hebreus amavam essa palavra, cobertura. A arca de Noé foi betumada por dentro e por fora com betume. Era a sua cobertura. Assim, tudo sob a lei de Moisés tinha sua cobertura. E Deus tem um modo de cobrir o pecado, e cobrir também o pecador, por dentro e por fora, até que todo o seu pecado desapareça. E aquele que crê no Senhor Jesus Cristo pode saber imediatamente que sua transgressão é perdoada, seu pecado é coberto. Mas alguém pergunta: não devo fazer nada? Nada, a não ser crer naquele que justifica o ímpio. Se você fizer isso, começará imediatamente a fazer algo mais, pois amará a Deus por tê-lo perdoado e dirá: não sou mais meu, pois fui comprado por preço, portanto viverei para a sua glória. Mas, a fim de obter perdão do seu pecado, você não tem nada a fazer, a não ser: lança fora tuas obras mortais aos pés de Jesus. Fica nele, só nele, gloriosamente completo. Porque quem crê nele não é condenado. E aquele que crê nele é justificado de todas as coisas das quais não podia ser justificado pela lei de Moisés. Que grande encorajamento isso deveria ser para todos os pecadores que buscam o Salvador. Finalmente, esta grandiosa doutrina deve ser um grande estímulo ao povo de Deus. Primeiro, deve estimular você a glorificar a Deus por ter encoberto o seu pecado. Não vá por aí contando a todos como você era antes de se converter, como alguns fazem. Eles quase se vangloriam do que foram. Tenho certas reservas quanto ao que alguns convertidos, antes ladrões, contam, ou de suas depravações sexuais, etc. Fico feliz que sejam convertidos, mas gostaria que não falassem tanto do que está coberto. Deixe que fique coberto. Ainda assim, nunca se acanhe em glorificar a Deus por ter encoberto o seu pecado. Fale disso com delicadeza e modéstia. Mas se a graça de Deus o salvou, conte a todos. E não deixe que as pessoas pensem que Deus fez apenas algo pequeno por você. Quando Ele o salvou, fez a coisa mais grandiosa que poderia ter feito. Você não pensa assim? Então, conte a história disso. Conte aos pecadores. Conte: eu estou fora do inferno. E mais ainda, nunca irei para lá, mas verei a face de Deus com aceitação no céu. Conte isso aos pecadores enquanto viver. E quando chegar ao céu, faça as ruas da glória ressoarem com as novas da graça onipotente que cobriu todo o seu pecado. O próximo passo para vocês, cristãos, agora que sabem que Deus pode cobrir o pecado, é esforçar-se por encobrir os pecados de seus amigos e vizinhos, levando-os ao Salvador. Ver o pecado deveria sempre levá-los às lágrimas. Assim que vocês o veem, orem: Senhor, cobre-o. Você vive em um lugar onde não consegue se deitar à noite sem ouvir sons de balbúrdia e blasfêmias? Então, assim que os ouvir, diga: Senhor, cobre esse pecado. Você vê nas ruas uma transgressão nojenta que o faz corar. Jamais a veja sem dizer: Senhor, cobre esse pecado. Se estivéssemos em um estado de espírito correto, este seria nosso hábito. Todo pecado que notássemos em nós ou nos outros, em nossos filhos, nossos servos, vizinhos, ou aquele de que tomamos conhecimento nos jornais, nos levaria a orar: Senhor, cobre este pecado. Então, sempre fale aos outros sobre o encobrimento do pecado pelo precioso sangue de Cristo.
Mostre-lhes que cobertura perfeita é essa. Você sabe que o Senhor falou através de Isaías sobre uma cobertura menor que não dá para alguém se cobrir. Mas o sacrifício expiatório de Cristo é uma cobertura que cobrirá todo o pecado e cobrirá o pecador da cabeça aos pés. Portanto, fale disso aos outros com todas as suas forças. E mais uma vez, você que provou o poder dessa cobertura, imite o Senhor ao esquecer os pecados daqueles que se arrependem. Se algum dia o ofenderem, que a expiação que satisfez a Deus também o satisfaça. E diga: ainda que este homem tenha me ofendido, não exijo reparação dele, porque a expiação de Cristo é, para minha alma, a satisfação por todo o pecado contra mim, assim como contra Deus. Nunca guarde ressentimento por um momento sequer, amados. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Você pensa que o sangue e a justiça de Cristo não bastam para cobrir aquelas palavras ásperas de seu irmão, ou aquela atitude mesquinha de seu filho, ou aquela fala difamatória de seu vizinho? Ponha todos os delitos contra você onde Deus pôs todos os delitos contra si mesmo. É terrível ouvir alguém dizer que Deus o perdoou de 10.000 talentos, mas ele agarra seu irmão pela garganta dizendo: paga-me o que me deves. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Este espírito de perdão nos manteria sempre num estado de amor. E é exatamente isso que o Senhor Jesus deseja. É glória de Deus encobrir o assunto. Então você também encubra os assuntos. Conheço pessoas que gostam de cutucar qualquer sujeira que houver. Mantêm um longo bastão para mexer na imundície, parecendo felizes com o perfume que sai dali. Deixe isso de lado, meu irmão. Deixe de lado. Porque você tem que falar mal de seus irmãos para outro. Mas você não sabe como me ofenderam. Não, e não quero saber. Mas tenho certeza que não o ofenderam mais do que você ofendeu a Deus. E mesmo assim, Ele o perdoou. Então faça o mesmo. Quanto menos se falar, você sabe, mais cedo se resolve. Salomão disse sabiamente: não havendo lenha, o fogo se apaga. Bem-aventurados os que agem como bombeiros, lançando água fria sobre cada faísca de discórdia ou maldade que veem. É glória de Deus encobrir. Portanto, você também cubra com o espírito de amor e o manto da mansidão. E, acima de tudo, com a reflexão de que o precioso sangue de Cristo, que fez a paz entre você e Deus, também fez a paz entre você e toda a humanidade. E agora, pelo amor de Cristo, se alguém bater em sua face, ofereça-lhe a outra. Se quiserem tirar-lhe a capa, por amor de Jesus, deixe que levem também a túnica. Antes de viver num espírito de contenda e luta, que Deus lhe capacite a agir assim, por amor de Cristo. Amém. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta, anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que
que zomba sua santidade diminui. A coroa de espinhos do sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz entre criminosos, a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.